Olá, tudo bem? Estamos na nossa 10ª aula e agora a gente vai falar sobre como adicionar o código da bolsa ao lado da ação e como utilizar a função concatenar. Para adicionar o código da bolsa, primeiro a gente vai voltar um pouco aí na parte de suporte do Google Finance, porque aqui no Google, se você leu com alguma atenção essa parte, você vai ver que a parte de ticker tem uma recomendação, ok? Que diz: recomendado, adicione uma bolsa de valores para evitar discrepâncias. Por exemplo, utilize Nasdaq GOOG em vez de GOOG. Se não for especificada uma bolsa de valores, o Google Finance utilizará o seu melhor critério para escolher uma para si. Ou seja, o que isso aqui significa exatamente? Em ações fora do Brasil, é muito comum a ação, ela primeiro não ter necessariamente uma padronização aqui do código. Então, no Brasil, todo o código de ações tem que ter 4 letras, né? Já lá fora, cara, Google você viu, né? Tem 4 letras. Já a ação da Johnson Johnson tem 3 letras, que é a JNJ. Enfim, não tem essa necessariamente essa padronização de quantidade de letras. E o segundo ponto, aqui no Brasil a gente tem uma diferenciação entre ações ordinárias e ações preferenciais, né? Então, algumas ações terminam com 3, outras terminam com 4, outras terminam com 6, outras terminam com 11, enfim. E lá nos Estados Unidos não tem isso. Tipo, cara, a ação da empresa é a ação da empresa. E pronto, tem o mesmo direito aí que qualquer outra ação. Não vou dizer que é sempre para todos, tá? Porque, enfim, o mercado americano é gigantesco e sempre pode ter alguma exceção. Mas, via de regra, acredito que a grande maioria, cara, você só compra a ação e pronto. Fim de papo. Então, aqui no caso do Brasil, é muito toda ação. Se tiver aí uma ABEV3, você tem certeza absoluta que a gente está falando da ação da Ambev. Porém, lá fora, você pode ter uma ação, digamos, GOOG ou uma JNJ, que em outro lugar do mundo, como não tem a letrinha, como não tem o número no final, né? Que em outro lugar do mundo pode ser que também tenha uma outra empresa, de uma outra bolsa de valores, que também tenha escolhido esse sticker aí o ticker JNJ, por exemplo. Então, lá fora, no resto do mundo, pode acontecer isso, tá? Então, você pode ter duas ações em 2 lugares diferentes do planeta que usam o mesmo ticker, embora no Brasil isso não aconteça. Acho que é quase impossível ter uma outra, enfim, uma outra Indy 11 rodando aí numa bolsa da Europa. Então, mesmo assim, o Google ele recomenda, né, para todos os usuários ao redor do planeta que você coloque o código da bolsa na frente. A gente vai aprender a fazer isso na aula de hoje, tá? A gente vai criar essa coluna código bolsa, que aí você coloca o código na frente. Porém, eu vou fazer isso mais para explicar, porque aí quando você quiser lidar com ações americanas ou de outros países, você já vai estar pronto na planilha exatamente nesse formato, e aí só vai precisar mudar o código da bolsa. Então, colocando a mão na massa efetivamente, primeira coisa que a gente vai fazer, trocar o nome da página, né? Deixa eu colocar preço atual. E aqui eu vou criar uma nova coluna, tá? Chamada código bolsa. E aqui código ação. Eu vou deixar na mesma ordem que está aqui, tá? Empresa, código bolsa e código. E aqui, como vocês podem ver aqui no próprio disclaimer, né, do Planilhas Google, para ações brasileiras, América B3. O código que tem no Planilhas Google é BVMF. Então a gente vai ver aqui BVMF. E como é que funcionaria no Google Finance para você
digitar, para seguir aquela recomendação do Google, de você digitar explicitando que é uma ação da BVMF, que você está se referindo ao mercado brasileiro. Aqui diz que é para utilizar o código da bolsa, 2 pontos, e o código da ação. Então ficaria algo mais ou menos do tipo assim, Google Finance, aspas, BVMF, 2 pontos, ABEV3, fecha aspas, price, e pega o preço normal, especificando que é da BVMF. Porém, ficar digitando aí os 2 pontinhos em toda e qualquer vez que você fosse utilizar o Google Finance, não é muito prático, tá? Então, a primeira forma que a gente poderia fazer, tem 2 formas, uma que é mais simples e a outra que é ainda mais arrojada. A primeira forma é, se eu colocasse aqui BVMF 2 pontos, tá? E eu fosse utilizar uma fórmula chamada concat. O que é a fórmula concat? Ela é para concatenar 2 valores. Então, se eu tiver, por exemplo, vou colocar um exemplo bem tosco, mas vamos lá. Teste, e eu colocar concat. É uma fórmula exclusivamente de 2 variáveis, tá? É 2 valores que eu trabalho. Teste e teste. Ela vai me retornar um teste totalmente preenchido. Então, pegando aqui o caso prático das ações, dentro da fórmula do Google Finance, que vocês lembram aí lá da aula introdutória da sessão 1, que uma mesma fórmula, ela pode ter fórmulas dentro dela, né? Então, dentro da fórmula do Google Finance, na parte de código de ação, eu vou colocar outra fórmula. Então, dentro do parênteses, tá? Eu venho aqui e digito concat, abro parênteses, né, porque aí eu estou abrindo parênteses da fórmula concat. O meu valor 1 vai ser BVMF 2 pontos. Aí aqui, dentro da fórmula concat, eu vou botar um ponto e vírgula, porque eu quero ir para a variável 2 da fórmula concat. C3, fecho parênteses e pronto. Ele me retornou e ele está lendo isso daqui como BVMF 2 pontos ABEV3, só através da fórmula concat, que está concatenando essas 2 células, né? Então, se eu quisesse um dia usar aí, pegando o próprio exemplo do tutorial do Google, né? Se eu quisesse colocar aí Nasdaq e GOG, então, Nasdaq 2 pontos de GOG, aí retornaria aí o preço em dólar da ação do Google normalmente. Porém, vejam que chatinho, né? O código da bolsa, eu sempre vou ter que ficar digitando esses 2 pontos. Então, sempre que eu quiser alterar o código da bolsa, colocar uma ação negociada em outro lugar do mundo, principalmente se você for aí um investidor internacional, que tem se popularizado nos últimos tempos, sempre vai ter que ficar colocando esses 2 pontos. Como que a gente faz para não precisar colocar esses 2 pontos? A gente tem uma segunda fórmula, que é uma evolução do concat, que é uma fórmula chamada concatenar, que ela permite juntar infinitos valores de acordo com o que o usuário quiser. Tudo bem, o infinito soou bem forte, mas no nosso caso a gente vai usar apenas 3, que vai ser, por exemplo, teste, 2 pontos e teste. Então aqui à direita eu vou colocar concatenar, parênteses, string 1, teste, ponto e vírgula, e vejam, né, que aqui tem string 2, opcional e reproduzível, ou seja, eu posso colocar mais strings se eu quiser, e o reproduzível quer dizer que eu posso colocar quantas strings eu quiser. Então, ponto e vírgula, a célula que tem os 2 pontos, ponto e vírgula de novo, e teste. Aí ficou teste, 2 pontos, teste, tudo junto. Então eu poderia ter aí até mais argumentos se eu quisesse, né? Eu poderia juntar coisas infinitas e ia ficar enfim. Mas isso não é o caso agora. O ponto é que o concatenar serve aí para concatenar 3 ou mais valores, enquanto o concat só serve 2. Na verdade, o concatenar também serve para 2. Então, no fim das contas, a fórmula concat não serve para nada. Mas aí você vem aqui
concat, concatenar. E aqui nas strings, a primeira string vai ser o código da bolsa, tá? Espera aí que eu só vou tirar os 2 pontos, ok? A primeira string vai ser o código da bolsa. Opa. Ponto e vírgula. Aí a segunda string vai ser os 2 pontos. Eu vou... coloco aspas, 2 pontos, fecho aspas, e vou para o variável 3 na minha fórmula. Ou seja, sim, essa planilha, né, todas as células com a fórmula do Google Finance, eu vou colocar essa função concatenar e dentro dela esses 2 pontos. Por quê? Porque daí quando eu quiser um dia trocar aqui, né, código da bolsa, código da ação, digamos que eu esteja importando uma outra lista da internet, eu não vou ter que me preocupar em ficar digitando todas as ações para dizer se em todas elas ficar colocando os 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2 pontinhos, e muito menos vou precisar digitar os 2 pontinhos dentro do Google Finance. Eu só venho aqui, BVMF, ABV3, e pronto, acabou o nosso problema. Então, Google Finance, concatenar, B3, 2 pontinhos, no caso B3, código bolsa, 2 pontinhos digitados na mão, C3, e está resolvido o nosso problema. Quando você for montar, não se esqueça das aspas. Na verdade, quando você estiver praticando, né, montando a fórmula do seu lado, alguns erros comuns, né, esquecer as aspas, esquecer de fechar algum parênteses, enfim, então tome cuidado com essa parte, mas você pode sempre recorrer à planilha se tiver com alguma dúvida. Então é basicamente isso. Com isso, encerramos essa aula. Agora você já sabe aí como colocar código bolsa e como concatenar o código da bolsa com o código da ação. Um abraço e até a próxima aula.